Pessoal, vamos então dar início. Vou pedir ao doutor Roberto que leia a ata da última reunião. Agradecer aos nossos convidados que estão aqui hoje para ajudar a tratar do assunto de pauta. Antes do doutor Roberto ler a ata, nós queremos dizer que o motivo da convocação, desta reunião foi para esclarecermos algumas dúvidas quanto ao atendimento às vítimas de abuso sexual. E tais questionamentos surgiram devido a alguns casos e até mesmo denúncias recebidas no gabinete e aqui também, nesta comissão, vereador Adelcio e Ademir. Então, nós preparamos alguns questionamentos que a nossa assessoria já passou aos presentes que vão estar manifestando sobre o caso, que durante a exposição a gente gostaria que respondesse para a gente essas questões aí, referente ao tema desta reunião de hoje, que é as crianças vítimas de abuso sexual. Vamos à leitura da ata e, em seguida, nós entraremos na pauta do dia. Boa tarde. Dá licença, doutor. Só esclarecer que hoje nós não vamos tratar de outros assuntos referentes à saúde, Que nós ficamos teremos prestação de contas da saúde no próximo dia 30, e o vereador Ademir e o vereador Adelcio que vão conduzir a prestação de contas, que eu estarei ausente já da reunião, justificando. Mas o secretário de saúde, através da equipe, estará toda aqui na casa para prestar conta. E aí nós vamos focar nessa pauta de hoje, tá bom? Boa tarde a todos. Eu vou fazer leitura da ata da reunião no dia 11. A ata da reunião da Comissão de Saúde Pública, Trabalho e Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Patinga. Aos 11 dias do mês de setembro de 2014, às 14 horas, no plenário, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde Pública, Trabalho e Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Patinga. Compareceram os vereadores Adelcio Fernandes e Lene Teixeira, membros efetivos, de Gessa e da Assessoria Técnica, Joelen Rocha Costa, do gabinete de Lene Teixeira, Sandro Linhares, do gabinete Ademir, Eliene Alves, assessora e membro da comunidade. Aberta a reunião, foram tratados os seguintes assuntos e deliberações. A vereadora Lene Teixeira abriu a reunião e pediu para a assessoria ler a ata da reunião anterior. Foi feita a leitura da ata anterior e a mesma foi discutida e aprovada. A vereadora Lene tratou de assuntos que ficaram pendentes nas reuniões anteriores, em relação às crianças abusadas que estão ficando desamparadas. Convocará, através de ofício, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, o CREAS e o Secretário de Assistência Social, para discussão desse assunto e tomada de ações concretas em relação aos casos ocorridos. Pediu assessoria para fazer esses encaminhamentos. A vereadora Lene Teixeira consultou os presentes se tinha alguma questão a ser discutida. O usuário Jairo Maurício, do Bom Jardim, reclamou que já esteve aqui na Comissão de Saúde devido a um problema de visão, denominado esclerite recorrente no olho direito. E o médico informou que é grave e há possibilidade de perda da visão, caso não haja intervenção. Trouxe umas fotos do exame de seus olhos, pediu para a Comissão de Saúde ajudá-lo, solicitando à Secretaria de Saúde e também da Prefeita a solução em relação à realização da polissonografia e do problema da esclerite recorrente. Disse ser importante a participação dessas reuniões pelo secretário de Saúde e representante da Prefeita, pelo menos uma vez por mês. Marli, da Comissão Local de Saúde, informou que é a segunda vez que participa da reunião e disse que saiu a consulta com o cardiologista no posto de saúde, solicitada em reunião anterior. Disse que teve 2 ocorrências na UPA. Uma ela já relatou na reunião passada, e a outra ocorrência foi em relação ao seu filho, que caiu e machucou a cabeça na escola durante a aula de educação física. E chegando na UPA, após esperar o atendimento, o médico perguntou ao seu filho se o mesmo ainda estava com dor de cabeça, e o mesmo respondeu que sim.
o médico falou para o paciente tomar dipirona. Marli questionou o médico, pois seu filho estava com dor de cabeça e a mesma queria que se fizesse ao menos um raio-x para ter certeza que não tinha nenhuma lesão na cabeça. Disse para o médico que se fosse para tomar dipirona, teria dado na sua casa e não precisaria ter vindo à UPA. Informou ainda que seu filho até hoje está com dor de cabeça e que irá consultar novamente, pois dor de cabeça constante não é normal após uma queda com lesão na cabeça. Acha que o procedimento adotado pelo médico não foi adequado à situação de seu filho. Disse também que presenciou uma criança de 4 meses com o braço doendo, parecendo que dormiu de mau jeito, com muita dor e aos gritos, e demorou pelo menos 4 horas para ser atendido, segundo ela, um verdadeiro descaso. Informou que ao chegar na UPA, há uma triagem e espera-se pelo menos 3 a 4 horas para ser atendido. Reclamou também que uma criança de 2 anos foi levada ao posto de saúde pela sua mãe porque estava sem conseguir urinar há mais de 8 horas e com dor, e o mesmo foi encaminhado para a UPA. Na UPA, mandaram retornar para o posto de saúde e, se no posto o problema não fosse resolvido, para ligar para a UPA às 19h30, para ver se o pediatra poderia atender a criança. Disse que o banheiro da UPA não tem porta e considera uma condição muito ruim. A vereadora Helena informou que o profissional de saúde tem que atender de acordo com os procedimentos. Disse que o usuário tem que ser atendido e, quando for mal atendido, deve identificar o profissional para fazer reclamação. Marli disse que o médico que atendeu seu filho não utilizava o crachá de identificação e que as pessoas do posto de saúde e UPA não estão usando o crachá. O vereador Adelso disse que o crachá é obrigatório e deve ser utilizado para todos. Disse que no seu gabinete o direito é das pessoas que procuram algum atendimento e da especial atenção na área da saúde. É necessária uma maior fiscalização. Disse que em algumas cidades vizinhas não há problema de saúde, porque nossa cidade recebe todas as pessoas com problema de saúde para atendimento em nosso município. O senhor Jairo registrou o pedido de uma senhora que seu marido, o senhor José Paulo dos Santos, está com câncer de próstata aguardando cirurgia. Ele não está conseguindo urinar e necessita da cirurgia com urgência. A vereadora Helene pediu as informações do paciente para encaminhamento. Marli reclamou do tempo para se fazer os exames, sendo que demandas de 2007 e 2008 que estão sendo atendidas agora. O vereador Adelso informou que em saúde não se pode esperar 2 a 3 anos para a realização de exames. A vereadora Helene disse que, apesar de ter melhorado em relação aos exames, mas ainda não está atendendo na rapidez que a Comissão de Saúde gostaria, mas orientou os usuários que podem acionar o Ministério Público para conseguir atendimento de sua demanda pela via judicial. A Comissão de Saúde fez o encerramento da reunião, convidando a população a participar da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão de Saúde presente. Sala das Comissões, 11 de setembro de 2014. A ata está em discussão. A ata está aprovada. Nós vamos entrar, então, na pauta de hoje. A convocação que foi encaminhada, eu vou ler só uma, que foi encaminhada, que é com os seguintes termos. A Comissão de Saúde, a Comissão Permanente de Saúde Pública, Trabalho e Bem-Estar Social, por sua presidente, que subscreve, com fulcro no artigo 65, inciso 5º do Regimento Interno desta Casa, de acordo com o artigo 82, parágrafo 5º da Lei Orgânica de Ipatinga, convoca, aí ou o secretário ou o conselho e tal, para comparecer perante esta comissão, juntamente com representantes da Delegacia de Mulheres, Conselho Tutelar, Conselho da Criança e do Adolescente e do CREAS, Centro de Referência Especializada em Assistência Social,
no próximo dia 25 de setembro, às 14 horas, no plenário da Câmara, com a finalidade de dialogar junto aos membros desta comissão acerca dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no município de Ipatinga. Este tema, como eu já disse, ele foi pautado algumas vezes na reunião, mas como essa comissão ela é de saúde pública, trabalho e bem-estar social, a questão da saúde quase que tem predominado nas discussões. Então, da assistência, nós já tivemos aqui, né, vereador Adelso, por umas 3 vezes esse ano, né, também o secretário da assistência, mas esse tema ele requer de todos nós uma atenção especial. E aí, dentre as questões que nós gostaríamos que os nossos convidados falassem aqui para a gente hoje, é qual o papel de cada um de vocês na rede de atendimento à vítima de abuso, qual o tempo que espera para o atendimento das vítimas depois que o caso chega ao conhecimento da rede, como funciona, que talvez essa seja a primeira pergunta, né? Como funciona essa rede de atendimento? Há uma integralização entre os entes aqui presentes, Secretaria Municipal de Assistência Social /CREAS, Conselho Tutelar, CEMA, DCA e Delegacia de Mulheres, para discutir o abuso, tipo reuniões, encontros e tal. Então, eu convido para falar, né, para começar aí para nós, a representante da Secretaria da Assistência Social e coordenadora do CREAS, a Ana Carolina, que está aqui para falar para a gente. Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga e no momento eu estou na coordenação do CREAS e estou aqui representando, né, o CREAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Com relação à primeira pergunta, qual o papel de cada um de vocês na rede de atendimento à vítima de abuso? Hoje, um dos serviços do CREAS é o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento especializado a famílias e indivíduos. Qual que é o público desse serviço? Né? São famílias e indivíduos que sofreram alguma violação de direitos por ocorrência de todas as formas de violência. E aí, nesse sentido, a gente tem uma equipe técnica referenciada para acompanhar 80 casos, né, de todas as formas de violência, não só o abuso sexual, né, não só a violência sexual. E, atualmente, nós fizemos um reordenamento interno no equipamento para abranger até um pouco mais do que esses 80 casos, porque nós sabemos que a realidade é superior a 80 casos. Mas, assim, com essa reorganização interna, a gente conseguiu reduzir a nossa demanda reprimida, porque a gente trabalha com uma demanda reprimida. Então, nós conseguimos reduzir essa demanda, mas ela ainda existe. Ela é pequena, mas ainda existe. Então, essa questão do tempo de espera, vou até já respondendo eu acho que a segunda pergunta, né? Qual o tempo de espera para o atendimento das vítimas depois que o caso chega ao conhecimento do CREAS, né? Do serviço, que é um serviço público para acompanhar essas famílias e indivíduos vítimas de violência, de todas as formas de violência. Dependendo da nossa organização, porque isso é muito subjetivo, né? A gente entende que cada família vai reagir, vai ser trabalhada no CREAS no tempo dela, de como ela vai conseguir lidar com essa violência, de como que vai ser esse processo de construção e fortalecimento dessa família, né? Da redução dos danos, né? E dos traumas vivenciados por essa família e indivíduo. Então, para a gente poder limitar tempo, sendo que a gente está tratando de uma subjetividade, né, eu acho que fica até arriscado a gente afirmar, mas a gente consegue hoje reorganizar internamente, assim, numa média de 2 a 3 meses, quando a gente tem a demanda reprimida. Já chegamos esse ano, por um período curto, de não ficar em demanda reprimida. Então, ou seja, todos os casos que chegavam no CREAS, eles estavam sendo inseridos em acompanhamento. Como que são as formas de acesso, né, dessas famílias e indivíduos no CREAS?
eles podem ser encaminhados por toda a rede socioassistencial, por toda a rede intersetorial, então pela saúde, pela educação, segurança pública, ou seja, as demais políticas públicas, e por demanda espontânea, né? A maioria dos nossos encaminhamentos hoje, eu posso afirmar que vem do Conselho Tutelar. Então, o maior número, o maior público nosso no CREAS hoje é de criança e adolescente, né? Então, e o que eu estou dizendo é o que chega para a gente, são os dados que a gente tem. Nós sabemos que é tudo superior a isso, né? E aí a gente tem esses encaminhamentos que vêm do Conselho Tutelar, do sistema de justiça de uma maneira em geral, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, nós recebemos esses encaminhamentos aí por toda essa rede. Então, além da rede intersetorial, da rede socioassistencial, a gente ainda tem a demanda espontânea. É um serviço público que cada vez mais as pessoas estão sendo orientadas e encaminhadas. Então, a gente cresceu desde quando eu estou lá, eu percebi um aumento dessa demanda espontânea. Então, as pessoas estão sendo orientadas, né, a respeito da existência desse serviço que acompanha essas vítimas. Temos também o encaminhamento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E eu acredito que isso vem muito em função das conversas, né, e dos encontros que a gente está promovendo aí, com o intuito de fortalecer esses vínculos entre os parceiros, de alinhar conceitos, de trabalhar o que são os serviços públicos em função dessas vítimas de violência de uma forma geral. Aí hoje, especificamente, a gente está tratando do abuso. Que aí eu já respondo até a terceira pergunta. O CREAS, desde junho, está com um cronograma de café com parceiros, ou seja, é um momento que a gente encontra com os nossos parceiros, e dependendo do perfil de cada parceiro, a gente faz uma capacitação mesmo, nós apresentamos o serviço, né? Além da apresentação do serviço, além da apresentação do CREAS com seus 2 serviços, nós também criamos um momento de discussão, de debate, de alinhamento de conceitos, de dúvidas, e trabalhamos fluxos, se surgir essa demanda para ser trabalhado o fluxo também. Então, no nosso cronograma, que é até novembro, o primeiro café ele aconteceu em junho com o Conselho Tutelar, o segundo aconteceu em julho com a Polícia Civil, o terceiro em agosto com a Polícia Militar, e contamos com a presença do CMDCA, e ontem acabou de acontecer com o CMDCA. Em outubro, nós temos com o Sistema de Justiça, que nós vamos ter representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a área da Infância e da Juventude, e da equipe psicossocial do Fórum. E, em novembro, nós teremos com a rede socioassistencial. Então, a gente está com esse cronograma aí trabalhando esse momento mesmo de reuniões, de construção de conhecimento, e, para além desse cronograma, a gente tem uma rotina de matriciamentos a partir da necessidade, né, a necessidade assim, do caso. Às vezes o Conselho Tutelar quer discutir algum caso, às vezes a saúde quer discutir algum caso. Nós temos uma rotina de matriciamento constante com a rede intersetorial e com representantes, assim, mais comum, representantes do Conselho Tutelar, em discussão desses casos. Então, essa é a nossa rotina atualmente. Obrigada, Ana Carolina, pela exposição. Aqui nós temos 2 representantes do CMDCA. Vamos ouvir a senhora primeiro, pelo conselho, não? A senhora quer colocar, dona Ionja? Quer fazer a exposição? Senhora Maria Lúcia, quem vai falar pelo conselho aí? A Marli pelo Conselho Tutelar, né, Marli? Eu assinei aqui a lista como FOCON, que é o Fórum dos Conselhos, que eu faço parte desde 1993. E a gente encontra essa situação difícil, né? Quer olhar para cá, olhar para lá.
Havia essa situação nos municípios todos. Tá? E eu queria perguntar, Ana Carolina, se nessas reuniões que estão sendo feitas com grupos específicos e que tem uma prontidão no atendimento, né? Cada um desses aí, eles têm uma forma de atendimento, certo? Se vocês estão tirando algum encaminhamento, alguma proposta para que o ano que vem já garanta no orçamento, esse ano ainda, né, que vai sair no orçamento, para o ano que vem, uma política de prevenção, ou uma política de curativa mesmo, ou de atendimento, mais na área isso aqui é melhor, tá? Mais especificamente, porque cada um deles devem ter trazido para o CREAS as suas dificuldades, suas demandas e suas apreensões, né? Essas dificuldades que a gente toma conhecimento, mas mesmo com o conhecimento que a gente já tem, ainda a coisa é muito, muito além disso, né? Que a gente não consegue alcançar. Se vocês, em cada uma dessas reuniões, esses órgãos estão pontuando propostas de política de prevenção, política de atendimento para os casos. Na última reunião, vou lembrar, porque isso aí, na última reunião na última audiência pública sobre pedofilia, eu questionei, porque eu fiz parte também, e eu questionei por que nós não pensamos em tratar essa questão mais na linha de prevenção. Vai acontecer caso, mas nós precisamos de empoderar esses meninos para que eles sejam os agentes deles mesmos, sabendo como fazer, como que ele tem que fazer, como é que ele tem que agir, mas primeiro ele precisa de ser empoderado de informações mas não só campanhas, não é através só de campanhas. Então, é concreta, não sei como é que nós vamos... E eu cheguei a conversar com o Léo, cheguei a conversar com o Vinícius como é que chama? Da Univasso. Vinícius ficou também de sentar para a gente ver o que poderia ser feito na linha de prevenção. Tá? Eu vou pedir a Ana Carolina que fale depois que as meninas falarem, que elas também já adotem, já que nós não colocamos nos questionamentos, a linha do que a Dona Ione já levantou aí também. Você tem algum trabalho na linha da prevenção, né? Eu queria ver se no CREAS vocês já têm uma estatística de violência sexual, de abuso sexual, de criança e adolescente, até os 18 anos, e como que vocês estão fazendo está usando aquela ficha de notificação? Usa aquela ficha de notificação. Tá, obrigada. Vai ter serviço demais para você daqui a pouco, tá, Ana Carolina? Não, Marlene, primeiro fala da questão do Conselho Tutelar. Boa tarde a todos e a todas, né? Como a Ana Carolina já disse, a maioria dos encaminhamentos que chegam, né, até a CREAS é feito pelo Conselho Tutelar. Então a gente está tendo uma demanda que vem assim crescendo, né, assustadoramente. Nos últimos, nós não temos assim uma estatística, né, porque a gente não trabalha com meios de fazer essa estatística para a gente apresentar assim fielmente, mas nós já sabemos que tem um crescimento grande. Mas como que é feito esses encaminhamentos, né? Nós recebemos somos procurados, né, espontaneamente pelo usuário, que a gente trabalha, a gente tem que ser o Conselho Tutelar tem que ser provocado para ele trabalhar, né? Aí chega, ou por meio de denúncias, ou o próprio usuário chega até nós, né? Onde que a gente vai questionar, vai ouvir e vai encaminhar, né? Se
a pessoa não vai fazer a representação, o próprio conselho faz a representação junto aos órgãos competentes, corpo de delito, e aí a gente encaminha, né, para o CREAS, onde eles vão fazer o trabalho com a família. E é muito importante isso aí, porque a família chega a um ponto bem desorientada, não sabendo o que dizer, não sabendo onde que vai. E com esses encaminhamentos, com essa direção, a gente já soube, por família que vai até nós, falar que o trabalho do CREAS foi bastante significativo para a família e ajudou bastante, tá, gente? Agora ela está dizendo que tem uma estatística, né, lá, que nós não temos. A gente até gostaria também de ter isso em mãos. Quanto à prevenção, né, que a dona Ione acabou de falar, isso preocupa muita gente. Quando a gente vê a vulnerabilidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, por falta também de políticas públicas, né, gente? Hoje, mais do que nunca, as mães têm que sair para trabalhar e os filhos ficam vulneráveis. É aí que acontecem, né, os abusos sexuais, as agressões físicas, a infrequência escolar e aí por diante, né? Porque a mãe, hoje, ela tem que trabalhar para o sustento do filho, porque às vezes ela é o pai e mãe daquela família. E a vulnerabilidade hoje, eu creio que está fazendo com que cresça, né, essa grande estatística da violência, tanto do abuso sexual, quanto violência física, infrequência escolar, até chegar à criminalidade. Hoje a drogadição está começando cada vez mais cedo, né, crianças de 7 anos já está começando a entrar no mundo das drogas. E a mãe, quando chega 9, 10 anos, a mãe já não dá conta mais. Aí a mãe já perde a linha e já começa a procurar os órgãos públicos, né? Isso aí já não... Muitas vezes a gente dá conta e muitas vezes já é uma criança que já está perdida mesmo. Só isso. Ô Marli, o dever do conselho é só atender quando é procurado, ou vocês também trabalham em sistema de fiscalização, visita porta de escola no horário das crianças entrar e sair? Tem algum trabalho desse tipo? Não, né? Não, igual eu falei, nós somos provocados para trabalhar. Nós trabalhamos através de denúncias, né? Vem do Ministério Público, diz que denúncia, diz que 100, população. A gente não sai na rua fiscalizando, porque isso aí tem um outro órgão que faz isso, que é o comissários de menores. Eles têm esse papel de festas, né, que hoje nós estamos até precisando, foi bem a sua fala, precisando reunir com os comissariados, para a gente também dar uma postura diante disso, que hoje as festas, né, aciona o Conselho Tutelar para as festas com adolescente de 13, 14 anos, fazendo uso da bebida alcoólatra, e isso não é atribuição do Conselho Tutelar fiscalizar. A ação do Conselho Tutelar, a atribuição dele é averiguar situações, né, tomar medida, fazer encaminhamentos. É quando tu faz denúncia? É de denúncia. Nós trabalhamos através tem que ser provocado, denúncias. Porque eu passo muito aí, né, principalmente na porta da escola aqui do Polivalente, nesse horário de entrada, principalmente de escola, e a gente vê muito aqueles cantos ali, os adolescentes, as pessoas que vai para ali, né, no horário, que também não estão frequentando a escola, e sempre, sem dúvida, namorando naqueles cantos ali, talvez alguns nem entram para a escola. E a gente vê que a gente nunca viu, assim, polícia naquele momento ali passando por ali, nem nada.
talvez até pessoas também vendendo droga ali naquele momento. E ali, sem dúvida nenhuma, no Polivalente, que é a escola que mais tem aluno, né? Aqui em Ipatinga, parece que não é fiscalizado em momento nenhum no horário de entrada daquelas crianças na escola. Mas, ali é terrível aquela escola. E a gente não vê um tipo de uma prevenção, momento nenhum ali em volta daquela escola no horário da entrada. Talvez tenha uns 500 meninos até fora da escola, não tem ninguém, já não vê a polícia, não vê nada no momento ali. Mas quando nós somos acionados, o conselho comparece. Comparece, a gente procura a família, né? E aconselho a família a não estar deixando, é isso que eu falo, a vulnerabilidade está grande demais, onde acontece, né, os crimes, o aliciamento das crianças e do adolescente, e está começando cada vez mais cedo. Onde está as mães dessas crianças? Talvez estejam trabalhando. Dona Iona até falou ali, eu prestei muito sentido sobre a prevenção, porque o que eu vejo aqui na nossa cidade, que não há prevenção. Não há prevenção. E aí é o que vem trazendo esse problema, que está trazendo esses casos maiores, que não tem prevenção. Principalmente, eu moro no Limoeiro já há 40 anos, e aquelas escolas, principalmente ali, você não vê num momento nenhum, ninguém, os pais, não vai na hora que os alunos estão saindo da escola, não vê nada, e as coisas estão acontecendo, coisa ali que eu vou te falar, que a gente dá para arrepiar quando a gente vê. E ali é que eu falo, não existe prevenção, e não leva conhecimento dos pais. Às vezes tem hora a gente está ligando para os pais, fala assim, o menino ficou aqui na rua, não foi, na escola. A gente viu que esse cara fazendo hora aqui, não foi na escola, até que eu não devia daí, mas sempre tem hora que a gente sabe que é pai, a gente comunica os pais, né? É verdade. E eu acho que a prevenção seria muito importante, principalmente nessas escolas, igual Limoeiro, aqui mesmo no Polivalente, essas escolas Betânia, né, Vila Celeste, que tivesse sempre uma fiscalização naqueles horários de escola para observar, né? Ajudava muito. Porque a violência está aumentando muito. Em razão ao ato infracional do adolescente, né? Nós já tivemos um debate muito grande. Porque o pai, hoje, o filho vai, né, comete o ato infracional e vai para a delegacia. Muitas vezes o pai foge, ele não quer saber do filho mais, ele já deixou o filho. O conselho tutelar vai fazer oitiva, vai e deixa na rua de novo. Qual o trabalho que esse adolescente vai ter? Nenhum. E não tem um trabalho feito com ele. Saiu da liderança, pôs na rua, daí 2 dias ele é preso de novo, põe na rua de novo, e não tem ele não tem um acolhimento, não tem quem acolhe esse adolescente para estar fazendo esse trabalho com ele. E aí vai virando uma bola de neve. Muito obrigado. Mas vamos, obrigada, Marli, pela exposição. Quero consultar também, a Dona Iona assinou como fórum dos conselhos, a Maria Lúcia vai falar sobre a questão do conselho? Ou a Maria Conceição? O CMDCA foi só Maria. Maria Lúcia, Maria Conceição, Maria das Graças. Bom, com relação ao conselho, hoje a gente vem tentando afinar, né, as conversas, as interlocuções, né, Ana Carolina, a gente estava até recentemente conversando isso ali, porque não tem como o conselho nem nenhum outro setor desenvolver a sua atividade, a sua atribuição, sem esse elo de comunicação, né? Essa comunicação direta com vista a uma ação concreta aqui no município. Então, quando falo de ação concreta, essa é a lacuna mesmo que todo mundo percebe, que é essa ausência de uma atividade que seja vista, né, feita com relação à prevenção, atendimento à criança e adolescente. Bom, e especificamente a atribuição do Conselho, respondendo primeiro ali, para depois emitir o parecer, o Conselho, desde que criou o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi promulgado, junto veio o Conselho de Direito como órgão responsável para implantação e otimização dessas políticas públicas. Então, nós consideramos o Conselho um órgão essencial para a comunidade e, diante disso, necessariamente seria o Conselho a fazer esse elo de comunicação entre os setores, né? Nessa intersetorialidade que nós falamos tanto hoje, o Conselho necessariamente teria essa função. Porém, nós temos uma particularidade.
Hoje nós somos 40 conselheiros, considerando 20 efetivos, sendo 10 governamental e 10 não governamental. E os outros, 10 suplentes governamental e 10 suplentes não governamental. Porém, as nossas atribuições são muitas, né? As que são relacionadas para o CMDCA, elas são elencadas inúmeras atribuições e que nós nos sentimos com poucas possibilidades para caminhar nessas atribuições. Por quê? Todos nós, conselheiros, nós trabalhamos o dia todo, né? Então, tem pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite. E, necessariamente, são os conselheiros que têm a atribuição de sentar, discutir e fazer o levantamento e chamar a sociedade para essa ação, né? E nós estamos hoje lidando com essa dificuldade, que todos dependem do trabalho, todos precisam, né, do sustento. E, por outro lado, a sociedade precisa do nosso trabalho. Então, nós estamos nesse impasse, buscando forças mesmo, buscando tempo, trabalhando o nosso tempo para cumprir as nossas atribuições. Então, eu estou esclarecendo isso, porque muitas vezes tem muitas ações que nós precisamos, sabemos que temos que alcançar, mas nós não temos pernas para caminhar rumo a essa concretização. Mas a gente está tentando, né, gente? Estamos aí tentando. Por outro lado, eu quero dizer sobre a questão da prevenção. Eu vou sugerir a Marli para falar um pouco para lá, por causa da Câmara, não é isso? Senão fica sempre de costa para o cidadão que está acompanhando. Ah, tá. Então, com relação a... Eu fui com um corte técnico e aí cortei o raciocínio. Então, com relação à prevenção, o Conselho ele vem discutindo muito, e no início do ano nós tivemos uma longa discussão a respeito do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Entendemos que a prevenção, ela inicia nesse serviço, que é o serviço de prevenção e fortalecimento de vínculo. Tá? E, no entanto, hoje nós contamos, se não me engano, com 7 organizações não governamental que trabalham o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, essa é uma proposta que o Conselho tem para, no próximo ano, junto ao Poder Executivo, solicitar que implemente essa política, né? Que faça mais conveniamento com as entidades para trabalhar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Porque, igual falou, o menino, a criança, ele fica na creche até uma idade, passou daí, tem uma lacuna nesse atendimento. Então, nós não temos atendimento para essa criança. E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele vem exatamente para preencher essa lacuna, né? Então, é um serviço que o município ele precisa ampliar, né, na medida do possível, ampliar esse atendimento para o mais número possível de criança e adolescente. E considerando também que, se tratando de prevenção, o serviço necessariamente ele trabalha o núcleo familiar. Então, ele trabalha a criança, trabalha o adolescente, trabalha o pai, a mãe, os membros que compõem essa família, né? A proposta do serviço de convivência é essa. Então, eu acredito que está aí, né, uma política colocada para a gente estar implementando e ampliando aqui no nosso município. O Conselho tem discutido muito a respeito disso. Para ano que vem, a gente solicitar, né, e chamar para um diálogo para ver se tem como implementar esse serviço aqui no município. E estamos à disposição para discutir, né, para reunir, discutir e tirar alguns encaminhamentos com vista a ampliar os atendimentos para criança e adolescente aqui no nosso município. Só pedir ao Conselho que não deixe para o ano que vem, não, até porque nós temos orçamento esse ano, né? Precisa, e se não tiver nada programado, não entra, não é? Pois é, Lene, foi até bom citar isso aí, porque falando ano que vem, para poder, só esclarecendo, né, para fazer esse conveniamento, né, que é já no próximo ano. Mas essa questão que você falou, ela é bacana, vale destacar aqui que o Conselho... Já está na fase de elaboração do orçamento participativo, chegar junto, ver as políticas, Conselho Tutelar, Conselho da Criança... Porque... Isso, o Conselho tem sim essa proposta de encaminhar, entendeu? Para o plano. A hora é agora. Uhum.
Alguém... Pode, né? A senhora é que manda tudo aqui, né, Daniela? Deixa eu falar para você, o Conselho ainda não faz a atribuição que é correta dele, que é fazer política pública para criança e adolescente. É ele que é o órgão que vai traçar política pública para criança e adolescente. A gente faz conferência, a gente tira as diretrizes e tal, mas não fomos ainda capazes, eu estou fora, mas eu estou dentro, capazes de estabelecer uma resolução e colocar para a prefeitura que aquilo, igual nós fizemos na época do ato infracional, fizemos na época do enfrentamento e abuso sexual, entramos com recurso do fundo para depois a política se tornar uma política, não só um programa mais. Está lembrado? Foi passado aqui na Câmara, Sim. Não foi? Então, eu acho que, e os promotores falam, tendo a resolução, a prefeitura é obrigada a fazer e destinar recurso para cumprir o que está na resolução. Então, sim. Alguns dos convidados gostariam de fazer mais alguma colocação? Tem perguntas para Ana Carolina? Os demais convidados não? Eu gostaria de, na oportunidade, destacar, com relação à violência, que todos, né, recordam do projeto que foi trabalhado de 2013 até julho desse ano, com o recurso do fundo, que foi exatamente o enfrentamento a toda forma de violência contra criança e adolescente. Então, findou o projeto, não a campanha, a discussão, agora em julho, mas por entender que esse assunto ele não pode definitivamente parar, o Conselho entendeu que viável que o edital de chamamento das entidades para apresentação de projeto para captação de recurso fosse a continuidade do trabalho de enfrentamento à violência. Então, o edital foi publicado no dia 11 de setembro e tem o prazo às entidades até dia 3 de outubro para apresentar o projeto, de que forma que ela vai trabalhar o enfrentamento a toda forma de violência na sua comunidade. E destacando aí... Esse edital já foi publicado agora em 11 de setembro. Tá? Então, tem o prazo até dia 3 de outubro para poder estar apresentando esses projetos. E lembrando que, como a violência é responsabilidade de todos, né, por isso que nós estamos, todos os órgãos representados aqui, entendeu-se que, nesse projeto, deveria necessariamente pontuar quais são os setores da comunidade, os órgãos que iriam contribuir no desenvolvimento desse projeto. Quais os equipamentos públicos que iriam participar na concretização dessa ação. De que forma que esse projeto ia chamar a comunidade, vai chamar a comunidade para desenvolver um trabalho com relação à violência. Está publicado no portal da prefeitura? Está. Está. Então, assim, a preocupação foi exatamente essa. Nós falamos da intersetorialidade e o projeto, ele veio propor isso. Ele veio propor um trabalho que tivesse essa ação concreta entre a intersetorialidade. Por isso que os órgãos foram convidados a participar do projeto, principalmente as escolas. Né, as escolas serem convidadas a participar, discutir. Tem uma escola que, inclusive, ela propôs participar, abriu as portas para a reunião de pais, com o público, né, com os alunos, fazendo uma ligação da aula de religião para trabalhar a questão da campanha da violência. Poxa, entendeu? Precisa ser divulgado esse edital. Esse edital, porque várias entidades, escola, vê quem pode se credenciar para fazer, porque além de quem já faz o trabalho, nós poderemos ter outros projetos bem interessantes para ser desenvolvido nessa cidade, porque diferentes igrejas, grupos espíritas, entidades de todos os cantos aqui têm com ideias interessantes. De repente, precisa de dar mais publicidade a esse edital e, preferencialmente, encaminhar, né, uma comunicação a todas as entidades. Penso que a comissão nossa aqui da Câmara poderia, sabe, vereador Adelson, ajudar a divulgar isso, através da Câmara, para encaminhar todas as entidades esse edital. Certo. Então, ele foi publicado, mas só que tem
para a captação de recursos, de acordo com a legislação, o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, as entidades que podem captar, elas devem necessariamente estar registradas no Conselho. Entendeu? Tem que estar em pleno funcionamento e registradas no Conselho. Agora, uma questão muito séria que vem ocorrendo aqui no município é que, em março de 2013, publicou-se uma resolução onde fazia o chamamento dessas entidades para procurar o CMDCA e regularizar a sua situação junto ao Conselho, a sua documentação, todo esse procedimento que a legislação vem colocando para a gente, que elas apresentassem o atestado de qualidade do atendimento emitido pelo Ministério Público e Conselho Tutelar. Então, assim, é uma relação de documentos para que a entidade pudesse comparecer ao Conselho, ser orientado e adequar a sua situação junto ao Conselho. Bom, esse foi em março do ano passado. Nós convocamos todas as entidades por telefone, por carta, e a maioria não compareceu ao Conselho para regularizar a situação. Tá? Quando foi esse ano, nós pensamos o seguinte, tem que ter um prazo para essa entidade regularizar. Já havia passado um ano e ela algumas, a maioria não procurou o Conselho para regularizar a situação. Então, publicou-se outra resolução em julho, dando um prazo para que ela procurasse o Conselho até 31 de julho e apresentasse a sua documentação para que ela tivesse o certificado, como ela tivesse habilitada a continuar o funcionamento e que tivesse regular junto ao Conselho. Tá? Mesmo assim, com essa resolução, nesse período nós recebemos 3 entidades para levar documentos. Ou seja, hoje de 60 entidades, nós temos 18 que está habilitada junto ao Conselho para fazer essa captação de recurso. Bom, aí vem a interrogação. O que está acontecendo aqui no município que a entidade ela não tem procurado regularizar a sua situação? Ao passo que, para qualquer conveniamento com recurso público, ela tem que estar de acordo tem que ter emitido o parecer do Conselho como ela está apta, a fazer esse conveniamento. Então, é uma interrogação, é um ponto. As entidades foram comunicadas por via da dúvida de não receber a comunicação ou convite para comparecer ao Conselho. Foi encaminhado através de AR para essas entidades, por e-mail, carta comum. E, por último, para comprovar que essa entidade foi convocada a comparecer no Conselho, então encaminhou o convite através de AR. Que fica registrado como essa entidade recebeu esse documento. Então, você está me dizendo que apenas 18 entidades poderão apresentar hoje projetos na linha do que foi publicado, porque as entidades não procuraram o Conselho para regularizar a situação. Junto ao Conselho. E a lei ela fala o seguinte, que o Conselho deverá necessariamente reavaliar o registro dessa entidade no máximo a cada 2 anos. Entendeu? Então, assim, mas o atestado de funcionamento nosso é anual. Então, todo ano o Conselho chama essa entidade, mudou alguma coisa, mudou diretoria, mudou algum membro, tem que atualizar algum dado, beleza, emite o atestado de funcionamento. Então, assim, só que agora, a partir de 2015, a entidade ela tem o prazo de janeiro a março para ela regularizar a situação. Todo janeiro e março de todo ano, ela tem esse prazo. Então, ela tem o prazo de até março para ela receber o atestado de funcionamento. Ela não comparecendo ao Conselho para regularizar a situação dela todo ano, então ela não vai estar apta a funcionar com o parecer do Conselho. Então, é um caso para a gente... É um assunto importante que tomou conta do debate, mas mesmo porque isso é uma das ações importantíssimas na prevenção da violência e do abuso sexual. Passar para Ana, depois eu vou pedir o Léo. Antes ou depois? Ok. Está funcionando. Boa tarde a todos. Então, Ana Carolina, eu queria perguntar, porque você tocou num ponto que eu acho que é fundamental até a gente esclarecer, que é a questão do matriciamento, dos casos que são realizados. Esse matriciamento, como a gente sabe, ele é um pouco diferente da discussão de caso, porque ele é mais resolutivo, digamos assim, porque acompanha mesmo o caso, tem um técnico de referência que vai acompanhar esse caso, e eu acho super interessante porque dá mais resultados mesmo. Nesses casos de abuso,
está tendo a prática do matriciamento, assim, de ter algum técnico responsável e dele estar acompanhando mais de perto, porque o Léo ele vai falar daqui a pouco, mas nesse caso mesmo que a gente recebeu algumas denúncias que às vezes por meio de escutar essa vítima mesmo, talvez chegasse até vocês também. Então eu queria saber como, se no caso de abuso sexual, né, em particular, está sendo feito o matriciamento desses casos. E aqui, assim, infelizmente, não veio um ente muito importante, que é a Delegacia de Mulheres, né? Que era chegou ali? Não, essa representatividade seria muito importante hoje, porque a gente está com muitas dúvidas quanto o papel, né, no fluxo da rede desse órgão tão importante aí para o acompanhamento. E eu queria que você falasse um pouco se a Delegacia de Mulheres, os representantes, eles estão envolvidos nessa rede ou se de fato está precisando trazer eles para essa discussão. Boa tarde a todos. Bom, a minha dúvida é até uma complementação. Você comentou a respeito da questão da demanda reprimida, né, que falou que em alguns momentos ela existia ou existe. Se existe expectativa de ampliação do programa, né, aí se você falou, eu não prestei atenção, qual é hoje o número de atendimentos, a capacidade máxima de atendimento do CREAS hoje com relação ao abuso sexual? Esse número, se existe esse número. E uma questão também que chama atenção é que essas denúncias que a Joellen comentou, elas chegaram aqui na Câmara. Foram alguns casos, né, que eu considero até porque o vereador ele realizou várias audiências públicas de combate ao abuso e exploração sexual no município, e as pessoas ouviram falar muito da questão e vincularam o nome dele às questões de abuso sexual e vieram no gabinete, bateram na porta literalmente para procurar informação e para relatar os casos de abuso que elas sofreram e buscando essa orientação do que fazer. Isso aí, para nós, é um alívio, né, porque mostra que essa rede está sendo divulgada, está sendo propagada, inclusive de chegar no legislativo. Mas traz uma preocupação, porque essa pessoa não está vindo, não é que não seja o órgão responsável, né, porque todos nós temos essa responsabilidade. No entanto, o correto seria estar indo até o Conselho Tutelar, no caso, né, o que demonstra a falta de divulgação. Aí a minha pergunta, né, e até para contribuir mesmo, se não existir, porque a gente não tem ouvido falar de um tempo para cá, em questões de prevenção, no sentido do Disque 100, do Disque do Conselho Tutelar, até que é o mais direto, para que essa população, esse público, esse usuário nosso, vítima de abuso sexual, saiba como proceder de prontidão e que as pessoas também saibam como proceder diante de algum caso, que no caso é procurar o Conselho Tutelar de imediato e estar levando essa informação para que porque no caso nós tivemos situações de ela não sabia realmente, que nós indicamos ao Conselho Tutelar, mas nós tivemos também denúncia do atendimento da rede, que aí dizia respeito especificamente à questão da delegacia e do IML, né, com relação especificamente à humanização no atendimento desses órgãos, que lamentavelmente, né, a delegacia não está presente aqui, e depois a gente pode estar até expandindo essa discussão para esses órgãos. Aí era justamente para colaborar mesmo, e a gente está junto nessa luta aí, que é o combate. E parabenizar novamente a Comissão de Saúde, né, que de prontidão atendeu a essas pessoas que denunciaram, para estar tentando, né, ajudar nesse fluxo de atendimento dos casos de abuso no município. Tá? Obrigado. Então, são tantas perguntas que eu gostaria depois do apoio de vocês para ver se eu não vou me perder em nenhuma aqui que foi feita. Primeiramente, eu vou responder com relação à sua pergunta. Hoje, nós temos eu sou membro do Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violência, que é um núcleo de iniciativa da Vigilância Epidemiológica, que fica aqui até sugestão para que eles possam ser convidados, né, nas próximas reuniões, porque esse núcleo está fortalecendo muito tanto a rede de atenção quanto a rede de atendimento.
Tá? A rede de atenção fica muito em função toda a rede intersetorial, seja da política pública de assistência, de saúde, da educação, de segurança, toda a rede como um todo das políticas públicas, de poder receber essa vítima de violência. Né? Em qualquer situação, seja no CRAS, por exemplo, um usuário lá daquele território, ele quer fazer um relato, né, de uma violência sofrida, que ele possa ir no CRAS. Não significa que ele vai ser atendido no CRAS, ele deverá ser atendido no CREAS. Né? Mas a gente está fortalecendo toda essa rede de atenção, que é diferente da rede de atendimento. E essas duas redes estão sendo construídas e todos os conceitos trabalhados. Né? E nesse grupo está presente a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que hoje recebe, né, essas vítimas de abuso sexual como um todo, independente de ser criança, adolescente, mulher, idoso. Essas vítimas elas devem ser orientadas a ser direcionadas à delegacia. A gente tem que entender como que aconteceu a violência. Primeiro fato, para conhecer o fluxo, a gente tem que entender como que aconteceu essa violência. Então, normalmente, o primeiro lugar que a vítima tem que ir é na saúde. Né? E hoje, o Hospital Márcio Cunha tornou-se referência na vítima de violência sexual. Tá? Ele hoje é uma referência regional no atendimento a essa vítima. Então, a primeira orientação que a gente tem que fazer é encaminhar essa vítima para ser feito todo o protocolo, a profilaxia de atendimento a essa vítima de violência sexual. Né? E depois a gente vai trabalhar. Aí tem todos os procedimentos internos, que tem também um encaminhamento para o IML, tem fortalecer mesmo, quando chega essa vítima, do que eu tenho conhecimento, eu acho que é importante assim, o núcleo estar presente, porque aí vai poder falar detalhado de cada ator nessa vítima de violência. Assim, dentro do Hospital Márcio Cunha tem equipe de assistentes sociais que vai conversar com essa vítima, que vai orientar sobre o conselho tutelar, se é caso de criança e adolescente, para fazer denúncia. Então, esse núcleo eu acho que vai trazer muitas respostas para essa comissão, mas é um núcleo que está se fortalecendo também. Mas eu fico satisfeito com o caminho que nós já fizemos com relação ao atendimento a essa vítima de violência sexual. E... Sim. Essa informação ela é muito importante, até porque há um tempo atrás, né, a Dona Ione deve se lembrar disso, a Bill também, nós realizamos uma pesquisa sobre estritamente esse assunto de violência criança e adolescente, e nós tivemos informação de que casos de criança, e existiam na cidade, menor de 18 anos, que ficava grávida, né, em muitos casos vinham de abuso pelo pai, pelo padrasto, elas ganhavam esse bebê, né, provavelmente no Hospital Márcio Cunha, e não havia esse relato ou essa investigação dos casos como podendo ser abuso. Aí essa informação de hoje eles estarem sendo referência, isso aí também eu acho que pode ser até fruto dessa discussão que o município vem tendo há um bom tempo. Isso é muito importante destacar isso daí. 15 casos de criança, até criança, né? 12, 9, 10. Acho que teve 2 ou 3 casos de criança de 9 a 10 anos que foi violentada e ganhou neném, e teve criança. E o conselho não ficou sabendo, nem a administração, ninguém ficou sabendo. Fomos até questionados pela doutora Irene, não foi? Por que não chegou isso lá para nós também não sabíamos, né? Então, entendeu? Então, acho que será de extrema importância os membros do núcleo poder participar de algum momento aqui com a comissão, que eu acho que vai esclarecer muito além do que eu estou trazendo, porque eu sei dizer mais da atribuição do CREAS. Mas, como eu sou membro do núcleo, eu sei um pouquinho de cada um, e nós estamos numa fase que a gente até vai fazer uma visita interna no serviço de cada membro, até para aprofundar. Então, a gente está caminhando muito bem, né, nesse núcleo. Eu acho que estamos fortalecendo muito, inclusive, de entendimento interno. Então, ao começar, esse núcleo, ele tá bem no início, a ponto da gente procurar entender o que é o papel do outro. Se internamente a gente já tem essa dificuldade, imagina na sociedade, né? Então, eu acho assim, que já está sendo um ganho
essa construção e as buscas, os caminhos que estamos fazendo já está sendo muito positivo, e aí eu sugiro que possa ter esse momento aqui com representantes do núcleo. E até que, para tratar dessa situação, hoje o contexto do Hospital Márcio Cunha tem algumas referências até fora do município, né, para tratar outras questões que não sejam específicas a vítima de violência, com relação à interrupção de uma gestação, né, que o Márcio Cunha não é referência, é encaminhado para outro hospital. Acho que eles vão poder dizer melhor sobre isso também. Aí, fazendo uma vindo de trás, né, para depois chegar lá na pergunta da dona Ione, que foi a primeira que fez. Com relação aos matriciamentos, ele é feito muito em função de acordo com a demanda de cada caso. Então, o matriciamento vai gerar a partir de uma demanda do técnico que acompanha aquele caso. E aí, não é feito um matriciamento por causa de uma vítima de abuso sexual. É feito um matriciamento de todo um contexto daquela família ou indivíduo que sofreu uma violência e que há necessidade de articular a rede como um todo, seja educação, seja saúde, e às vezes tem vários representantes das políticas públicas, né? Às vezes vai ter representante da educação, da saúde, conselho tutelar, não vai ser específico para alguma política pública. E eu acho que é uma ferramenta assim, que a gente lança a mão dela assim, constantemente, que é fundamental na construção do caso e no acompanhamento do caso, entendendo que o CREA sozinho ele não faz nada, né? Ele é parte da rede de atendimento e parte da rede de atenção. Então, tem vários atores aí que são muito responsáveis no contexto, entendendo também que a violência é uma coisa antiga, né, que não surge naquela família. Tem toda uma questão histórica, a gente tem estudado muita violência, e como que a história da violência mudou, como que o entendimento da violência mudou, como que cada dia mais a gente tem uma interpretação diferenciada e enxergando cada vez mais a necessidade da prevenção. E aí eu vou pular, eu acho que eu respondi a questão do matriciamento, ok? E aí, nesse sentido, quando a gente fala em prevenção, nós temos ações, com certeza, dentro do CREAS, mas o que a gente pensa para a política pública de assistência social? Entendendo que é responsabilidade de todas as políticas públicas, mas aí, como eu sou hoje representante dessa política pública, eu vou falar da assistência social. Dentro da política pública de assistência social, a gente tem a proteção social básica, que vem aí para trabalhar com a prevenção, né? Eu não sei se eu posso afirmar que ela não atende. Eu acho que isso faz parte aí, né, de um contexto que a gente vivencia. Temos buscado sempre isso, temos buscado sempre essa parceria. Hoje, eu posso dizer, como eu estou no CREAS há 8 meses, eu posso dizer que o que eu tenho buscado nos parceiros, eu tenho tido algumas respostas, não com relação à expectativa minha, mas eu estou satisfeita nessas buscas, assim, inclusive com relação ao cronograma mesmo do Café com Parceiros. Né, quando a senhora me perguntou assim, que acontece, o que está sendo pensado no Café com Parceiros a respeito de prevenção? O Café com Parceiros é uma iniciativa do CREAS, mas os encaminhamentos que são tirados lá no café depende muito do parceiro. Né? Aí, com o Conselho Tutelar, por exemplo, no encaminhamento que foi tirado com o Conselho Tutelar, é uma necessidade de capacitação dos conselheiros, né? Uma necessidade assim, de uma resposta maior, tanto por parte do CREAS quanto por parte do Conselho Tutelar. E todas as necessidades que surgiram, a gente vem trabalhando acerca muito do que o parceiro traz. Né? A proposta da gente trabalhar a prevenção hoje da violência, ela é acerca de uma comunicação, ou seja, é de você multiplicar esse conhecimento. E aí você vai invadir, literalmente, todas as outras políticas públicas. Você tem que estar na escola, você tem que estar na saúde, né, para que você possa pedir apoio a essas políticas públicas nessa questão de conscientização. Ou seja, a família que está lá no território, saber o que pode acontecer com aquela criança, com aquele adolescente, com o adulto, com a mulher que seja, o que pode fazer para prevenir qualquer forma de violência. Hoje, especificamente, a gente está tratando da violência sexual,
Então, a gente, né, já temos aí iniciativa de algumas entidades, já tem a parceria aí do Conselho para que a gente possa trabalhar isso. E eu penso assim, que o que a gente precisa realmente focar hoje é essa questão de parceria e de entendimento da política pública. Hoje as pessoas às vezes trabalham por uma política pública e ela não sabe o que é aquela política pública. Então, fica muito no senso comum, com pouca propriedade, com pouco envolvimento, né? E, às vezes, a gente nem pode julgar se é porque a pessoa quer ou não quer. Às vezes, é porque ela não sabe. Né? Então, é complicado. Mas eu acho que o desejo de cada um aqui fazem as coisas acontecerem, movimentar. Né? Ainda não é o... Sim. Uhum. E aí que a gente vem dizer do território, e da proteção social básica através dos CRAS, no trabalho dessa prevenção, em parceria, em articulação constante com a educação, com a saúde, que não tem como também, a gente não pode virar agora e falar que a responsabilidade é do CRAS, que o CRAS não está fazendo a prevenção. Né? Nós não estamos dizendo isso aqui de forma nenhuma. Eu acho que a gente precisa ter abertura entre as políticas públicas de uma forma geral, para que a gente possa se fortalecer e trabalhar todas essas necessidades. Só fazendo uma correção assim, com relação ao que a Bel falou do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o serviço de convivência é um dos serviços do CRAS, ou seja, da proteção social básica. E ele, hoje, tem 10 entidades conveniadas, mas não são 10. São 10 entidades, então, assim, que isso também, essa lógica de conveniamento de entidade, depende muito dos critérios, se a entidade está adequada para conveniar, mas que eu acho também, concordo com você, que é uma excelente ferramenta, é um excelente serviço público para ser trabalhado a prevenção. Né? Então, que a gente tem que fortalecer esse serviço mesmo para o caso não chegar lá na média complexidade. Ou seja, para o caso, a criança, o adolescente, a mulher, qualquer público, não sofrer violência. Isso. Então, eu queria reforçar mesmo essa união de toda a rede, da responsabilidade da gente entender que historicamente, a violência, o conceito de violência tem mudado, né? E que a gente está, enquanto CREAS, é um serviço público, né? Através do PAEF, a uma unidade pública estatal, para atender as vítimas de violência, para acompanhar os casos de violência, mas nós não fazemos isso sozinhos. Né? A gente tem que ter essa parceria, nós sabemos com clareza de quais são as nossas atribuições. E respondendo agora, Leonardo, né? O CREAS, com a equipe técnica de referência que nós temos hoje, que são 2 assistentes sociais e 2 psicólogas, conforme a NOB-RH, essa equipe mínima de referência, ela é prevista para atender 80 casos. Tá? Então, hoje é o que o município fornece, aí, enquanto um serviço público, uma equipe mínima de referência com relação ao número de habitantes do município para atender 80 casos. Aí, internamente, eu estou te falando que isso é informal, internamente a gente conseguiu fazer uma reorganização para atender até superior a isso, mas nós estamos previstos para atender 80 casos. E acaba que, assim, que eu estou demonstrando para vocês de uma sobrecarga, e eu sei que vai muito além. Na sociedade, hoje, então, vou até esclarecer para vocês, nós estamos com 95 casos, né, que é superior ao que está previsto para a gente, mas nós sabemos que aí na comunidade, na sociedade, é muito superior a isso. E por falta de entendimento e conhecimento, os casos não chegam no CREAS. E comunicação como um todo, conversa. E com relação à polícia civil, né, da Delegacia Especializada da Mulher, no início, quando eu cheguei no CREAS, nós tínhamos dificuldades assim, dos encaminhamentos, dos fluxos, por causa do entendimento mesmo. Né, da política de segurança pública, entendimento da política de assistência social. Isso. E o café com parceiros com a Polícia Civil foi um dos cafés assim, que mais nós tivemos resultado positivo. Né? Na requisição, na solicitação de relatório de um caso, lá de um inquérito que a polícia tem, da gente também poder ter um contato, conversar com a delegacia, de
dos casos mesmo, de uma forma geral, né, passarem pela delegacia. Então, nós caminhamos muito bem com relação à Polícia Civil. Tá? Então, eu acho, e eles também são membros do núcleo, então, acho que, no momento que vocês tiverem uma oportunidade, acho que outros esclarecimentos poderão ser feitos. Eu gostaria de dar a contribuição aqui no sentido seguinte: quando fala de política pública, nós ainda estamos enraigados numa cultura que a política pública é só do município, é só da prefeitura, é só do executivo. Então, isso é uma questão que ela vem sendo trabalhada e, pouco a pouco, é que ela vai sendo ampliada esse entendimento. Ainda é colocado que só o gestor público é que está deixando a desejar com relação à política pública. Ao passo que os serviços estão postos. A escola está aí, o CRAS está aí, o CREAS, as entidades de atendimento estão conveniadas com o município. No entanto, eu acho que está faltando é aprimorar mesmo a aplicabilidade desse serviço. Entendeu? É melhorar o entendimento com relação à política que ele está desenvolvendo. Né? Igual quando, voltando no serviço de convivência, você destacou muito bem que é uma ferramenta importantíssima, mas a própria organização que desenvolve o serviço ainda precisa melhorar o entendimento quanto esse trabalho que está sendo desenvolvido. Porque ela vem com a proposta de trabalhar o núcleo familiar. Né? Portanto, a tipificação, ela está até com ela aqui, ela vem colocando cada serviço de acordo com a faixa etária. Né? De 15 a 17, de 6 anos, e ela vem clareando isso aí. Mas a própria entidade, que muitas vezes está desenvolvendo o serviço, não tem essa clareza. E está ficando ainda naquele trabalho pautado lá no socioeducativo, né, daquelas oficinas, só com o menino, com a criança, com o adolescente, não vão dizer menino, né? Corrigindo aqui, criança e adolescente. Então, assim, com relação à política pública, falta mesmo melhorar o entendimento. Melhorar o entendimento com relação de que forma que deve ser prestado esse serviço. Ainda tem aquele conceito de vamos ocupar os meninos, né? Vamos ocupar os meninos, né? De que tendo uma atividade para ele não ficar na rua é o suficiente. E o serviço de convivência, o fortalecimento de vínculo, ele vem quebrar isso aí. Né? Que se para o adolescente chegar onde ele chegou hoje, né, a ser autor de ato infracional, ele passou por toda uma trajetória, né, que o atendimento, o serviço por onde ele passou não foi suficiente. Né? E a tipificação socioassistencial, ela vem a melhorar isso aí e ampliar esse entendimento e a qualidade do serviço prestado. Obrigada, Conceição. Vereador Ademir, para as considerações finais. Eu vejo o seguinte, que já é um grande salto nosso estar aqui na plenária da Câmara, levantando esse problema que é sério, que machuca o coração do pai e de uma mãe, o nosso coração. Nós, como profissionais, vocês principalmente desse órgão, nós temos que levar isso a sério, porque pode ser futuramente um homem destruído ou uma mulher destruída por falta, às vezes, de a gente orientar. Então vamos juntos, a comissão, eu como um dos membros da comissão, estou a serviço, é um projeto que nós criamos e a Lene, a vereadora Lene, que já foi professora, sabe. Então vamos juntos, e juntos somos mais. Obrigada, Ademir. Vereador Adelson. Eu já estou... Sente contemplado. Quero agradecer a participação de cada um de vocês aqui. É claro que ficou faltando a presença aqui, principalmente a questão da delegacia, que é onde os casos chegam e é onde a gente tinha mais dúvida. Nós vamos procurar saber também a questão, porque alguns questionamentos que chegaram aqui devido ao atendimento, desde o acolhimento dos casos que chegam na delegacia para apurar. Mas fica aqui essa sugestão já especialmente para o Conselho Municipal, que define as políticas, né, da criança e do adolescente, para ver essa questão já do orçamento para o ano que vem, dessas políticas que precisam e devem ser implementadas. E eu vejo que a estruturação do CREAS aqui é mais uma porta importante que se abriu para a gente efetivar
as ações e as intervenções diretas nessa área, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar o que nós temos, aprimorar os organismos que já temos, rever urgente. Eu fiquei assustada com essa questão das entidades, porque na hora que chegar o momento de renovação de convênios, de outras atividades, as entidades vão levar um choque. Eu tenho certeza disso e vamos ser procurados, tanto o Conselho quanto todo mundo. Esse trabalho hoje, aqui na Câmara de Ipatinga, a quantidade de entidades que tem o título de utilidade pública, e sempre chega outras e outras e outras, né? Nas diferentes áreas. É claro que essa questão da tipificação, ela melhorou bastante para você ver qual tipo de serviço que cada entidade está apta a prestar, né? Dentro do trabalho tanto da assistência, da saúde, da mulher, todas as áreas, né? Muito importante. Só que as nossas entidades também, e aí convidar os conselhos e todo mundo, nós estamos precisando de fazer um trabalho com as entidades para compreender o que foi essa mudança, porque estão perdidos. Já recebi entidades aqui procurando para a questão do Conselho da Assistência Social, que não conseguiu renovar o cadastro, entidades do Conselho do Idoso e outras que precisam de ter mais clareza, um trabalho de formação, dona Ione. Tem que voltar, que é trabalho de formação para os membros das entidades, de como que esse arranjo se deu para enquadrar cada entidade nos termos do serviço que elas prestam hoje. E nós temos entidades demais no município. Sim. Concluir que nosso tempo já foi. Eu só queria dizer o seguinte, que com relação a essa questão das entidades que não conseguiram esse registro, só para destacar isso aí, com relação a essa questão que você falou mesmo, porque a tipificação, ela vem clareando que tipo de serviço. Então, muitas vezes, a entidade, ela não está tipificada num serviço, mas ela entende que ela quer fazer aquele serviço, e de acordo com a lei, não está, entendeu? Sim. Então, assim, é dificuldade no entendimento mesmo, porque nós estamos vivenciando esse caso, a assistência, o Conselho de Assistência também está, porque ela tem que adequar de acordo com a tipificação socioassistencial, que é a legislação que nós temos hoje. Sim. Né? Então, é a dificuldade no entendimento mesmo. É um trabalho bom de formação para o pessoal que participa diretamente das entidades. Eu quero agradecer, né, a atenção de vocês, a participação aqui efetiva de cada uma das entidades aqui, a Maria Lúcia do CMDCA, a Ana Carolina do CREAS, Maria Conceição do CMDCA, a Dona Ione, como sempre, do Fórum dos Conselhos do Leste de Minas, e a Marli, conselheira tutelar. E a todos os presentes aqui na reunião dessa tarde. Declaro encerrados os trabalhos e está convidado a todos para a prestação de contas da saúde, a audiência no dia 30, tá? Reunião de prestação de contas da saúde. Declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigada.